do Cordeiro, com a paz do Senhor. Glória a Deus pela vida do nosso pastor Isaac Santana e todos os obreiros aqui na minha retaguarda, e a noiva presente, a candidata a morar no céu. Quem é noiva? Aleluia. Não pense porque a palavra é feminina que nós não somos também noiva, não, viu, amados? Nós também somos noiva. Só vai entrar no céu quem é noiva. Aleluia. Romanos 12, 1 e 2. Aleluia. Romanos 12, 1 e 2. Glória a Deus. Aleluia. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Podeis tomar assento, amados, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, lembrando que Ele pode vir ainda hoje. Manai canto nébia. Alai de caso. Manai canto de própria. Ele pode vir ainda hoje. E que maravilha seria se todos nós fôssemos arrebatados. Você está pronto para ser arrebatado? A Bíblia dá 4 conselhos para uma vida de comunhão com Deus, ou seja, para uma vida daqueles que querem ser arrebatados. Ser arrebatado tem alguns requisitos, e dentro desse texto precisa ser para Deus um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável, e não se conformar com as coisas deste mundo. A Bíblia diz, a lição até de domingo passado falou, que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Estamos aqui por um período, mas a qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua igreja. E está escrito que é como um ladrão de noite. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, a Bíblia diz que ele vigiaria e não permitiria que o ladrão arrombasse a sua casa. Assim somos nós. Temos uma certeza absoluta que Jesus vem, mas não sabemos o dia e nem sabemos a hora. Por isso precisamos estarmos preparados. Porque quem não estiver preparado não vai poder subir com o Senhor.
Quem não abandonou ainda o mundo e o pecado não vai subir com o Senhor. E abandonar o mundo, amados, nem sempre precisa estar lá para não ter abandonado o mundo. Às vezes está aqui dentro, mas ainda não abandonou o mundo. E nós precisamos abandonar o mundo com as suas paixões e as suas concupiscências, para ser um sacrifício vivo. Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso é próprio de quem oferece a Deus um sacrifício vivo. Ele é a pedra principal e nós somos pedras vivas. E como pedras vivas, cada um de nós ofereçamos a Deus um sacrifício vivo. Amados, a vida de santificação, ela é um ato contínuo. Nós, a cada dia, estamos nos aproximando de Cristo. A Bíblia diz que nós nos aproximamos dele até nos tornarmos perfeitos. Então, a cada dia o mal tenta se aproximar de nós. A cada dia o pecado tenta se aproximar de nós. Mas nós devemos nos esforçar para sermos santos, para oferecer a Deus sacrifício santo e casa espiritual. Será que temos sido casa espiritual? Será que o Espírito Santo está habitando em nós? Está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Às vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, jovem, adolescente, velho, homem feito, é tentado a pecar. E as redes sociais têm facilitado uma prática pecaminosa que afasta o homem e a mulher de Deus. Seja ele jovem, seja adolescente, seja homem, seja mulher, é preciso tomar cuidado. Quando você está sozinho, sozinha, e a sua mente, o seu pensamento, o seu desejo lhe instiga a enviar aquela foto que lhe faz pecar, que pode levar à fornicação,
triste, e quando menos percebe já enviou, e já desagradou a Deus, e já está triste, porque sabe que o convite nessa noite é para deixar um sacrifício vivo. Então você pode se arrepender, você pode deixar a prática e buscar uma vida de santificação. A Bíblia diz que os que encobrem as suas transgressões, ai, canto o som, nunca prosperará. Mas os que a confessam e deixam alcançarão misericórdia. E Deus adverte nessa noite: porventura você que tal ato praticou, arrepende-te, procura aquele direito e confessa, porque os que confessam e deixam, como já disse e repito, alcançam misericórdia. Para ser um sacrifício vivo, Salmo 50, 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. 14. Agora o 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. O pecado no momento é prazeroso, mas depois ele traz angústia, ele traz medo, ele traz desespero. Mas eu quero te dizer uma coisa: João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, assim: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos da parte de Deus um advogado, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O diabo condena, o diabo aponta, mas Jesus perdoa. Jesus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele chora, ele geme com gemidos inexprimíveis para te perdoar. Aí, God, para te dar de novo a comunhão. Jesus Cristo não esquece, Jesus Cristo não abandona, Jesus Cristo não nos enrosca. E ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando eu falo de perdão, eu lembro de Pedro, ali no Sinédrio, acompanhando o julgamento de Cristo. E como os irmãos conhecem a história, ele negou a Cristo 3 vezes. Quantas vezes você tem negado? Com seus atos, suas ações, suas palavras. Às vezes até se esconde quando vê um crente, porque no momento você não está se portando como um verdadeiro cidadão dos céus. Às vezes as pessoas te apontam e te dizem: é assim que tu é crente? Tu está enganando o teu pastor? Pedro passou por uma situação semelhante. Alguém disse a ele: tu é dos teus,
dele, até a tua voz te condena. E ele disse: eu não sou, eu não sei do que está falando. E quando Jesus fita os olhos em Pedro, Pedro então fica envergonhado. E ele sai dali e ele vai chorar, amargamente arrependido. Assim como Judas, traiu e enganou o mestre. Entregou o mestre, não enganou, porque o mestre é onisciente e ele não se deixaria enganar. Pedro também, de alguma forma, negou. A diferença entre ambos é que Judas saiu dali cheio de remorso, e Pedro, ao contrário, saiu dali triste, abatido e arrependido. E quando Jesus ressuscita, que ele encontra com as mulheres e com parte dos discípulos, ele estava vendo a Pedro como estava triste. Ele estava vendo a Pedro como estava abatido, angustiado e envergonhado. Ele está te vendo, ele sabe o que tu fez, ele sabe o que tu anda fazendo, mas hoje ele te oferece perdão. Hoje ele te chama para um retorno. Assim como ele chamou Pedro, ele mandou um recado para Pedro: diga a Pedro, os discípulos vão lá para a Judeia, lá eles vão me ver, mas diga a Pedro para ir também. Jesus sabia que Pedro não iria, ele estava sem força, sem ânimo, sem coragem, mas ele estava arrependido. É isso que o Senhor busca de nós, amados: arrependimento. Arrependei-vos e convertai-vos de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso pensamento, e eu vos perdoarei, diz o Senhor. Igreja de Cristo, o arrebatamento está às portas. Jesus Cristo está voltando. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Nós estamos vendo a cada dia as guerras aumentam. O governo que acabou de ser eleito há poucos dias, Donald Trump, está sofrendo fortes pressões até para ser impedido de governar. E tantos outros governos como o nosso não têm satisfeito o seu povo, as suas nações. Sabe o que é isto? O mundo está esperando um governo, e esse governo não vai demorar. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. O anticristo vai se manifestar a qualquer momento, mas a igreja de Cristo será arrebatada. A Bíblia diz que não passaremos pela grande tribulação, mas seremos arrebatados. Por isso, igreja de Deus, noiva do Cordeiro, se prepare. Você, amigo, que porventura está aqui e ainda não segue a Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, ou está até tomando a Santa Ceia,
mas está afastado da comunhão com o Senhor. Porque esta comunhão só você e o Pai sabem. É por isso que a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Quantas vezes você vai meter a mão para pegar o pão, para pegar o vinho, e a tua mente te condena, mas para mostrar, para viver de aparência, para não confessar, você ceia. E a Bíblia diz que quem faz isto faz para a condenação eterna. Hoje é noite de reconciliação. O Senhor quer receber da sua igreja um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele convida a sua igreja para ser santa. Como é que estão as tuas vestes? As nossas vestes. Lá não vai entrar pelo cargo que tem, pela função que exerce. Lá é dentro dos quesitos de Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. A pessoa mais próxima que você tem é a sua mulher, é o seu marido. E às vezes nem assim tem paz. Ninguém está vendo, os filhos não estão vendo, a porta do quarto está fechada, um está no chão, outro está sobre a cama. Ai, caçou, mamãe, canto, me abençoou. Mas o Senhor está vendo tudo. Ai, caçou, mamãe, canto. Viver de aparência não adianta, porque pode até enganar o homem. Porque o homem não vê, o homem não é onisciente. Mas não engana ao Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Seguir a paz com todos. Marido, mulher, mulher e marido, filhos, irmãos. E além da paz, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Para encerrar, eu vou fazer uma comparação de uma vida de santificação com alguém que está estudando direito. Ele se forma em bacharel, mas ainda precisa fazer a prova para OAB. E se quer seguir mais na carreira, ele faz doutorado, depois pró-doutorado, e ele continua uma vida de estudo e nunca para. Está sempre buscando um aperfeiçoamento para poder ser doutor naquilo que ele buscou ser. Assim é ser crente. Você não fica santo hoje e não precisa mais de santidade. A Bíblia manda seguir a paz com todos e a santificação. Como eu disse no início, ser santo é um ato contínuo, é uma coisa que você busca a cada dia. Hoje você está santo, amanhã você falha, mas nem por isso deve parar e nem achar que nada aconteceu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar.
Invoca enquanto ele está perto. Deixa o homem ir para os seus caminhos. O homem maligno nos seus pensamentos.